Bom dia a todos, que todos tenham um bom dia. Queridos e abençoados, nós estamos seguindo com os vídeos conforme eu disse a vocês que eu ia prosseguir e na esperança de que todos vocês estejam com corpo, espírito e a fé. Eu adoro a tradução da fé. A tradução da fé, ela é uma coisa que mexe com o nosso interior. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Isso é fantástico, é glorioso. A fé, o significado da fé, meus queridos, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Isto é fantástico, muito fantástico. Eu tenho para vocês hoje um versículo de Mateus que se encontra em capítulo 6, versículo 6, que diz o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em oculto, e o teu pai, que vê secretamente, te recompensará. É o quarto de guerra, maravilhoso. Olha, todos os dias, quando eu faço o meu devocional e eu oro a Deus, eu me sinto mais leve, mais tranquilo. Diversidades aí fora, tem muita diversidade, sim. O desemprego está altíssimo, está sim. Muitas pessoas estão perdidas, sem saber o que fazer, porque nem emprego tem para se procurar. Mas com o corpo, com o espírito e orando a Deus, sempre há uma saída, sempre há uma saída. Comigo também não foi diferente. Deixa eu contar para vocês um fato da minha família, em particular. A minha família, por parte de mãe, elas são alemães judeus, eram alemães judeus. Viviam na Alemanha, a maior parte deles viviam na Alemanha, muitos poucos tinham imigrado para os Estados Unidos, mas todos eles eram da linhagem judeu. Com a ascensão da Alemanha da Segunda Guerra Mundial, de Hitler, houve uma perseguição muito grande dos judeus em todo o mundo e também de judeus alemães. 80% da minha família, de parte de mãe, eles morreram em campo de concentração, no campo de Auschwitz, na Polônia. Então, desde pequeno, a minha mãe sempre me contava as histórias bíblicas do Velho Testamento. Então, desde pequeno, eu tenho na raiz toda a história do povo hebreu. E deixe-me falar com vocês, eles sempre foram um povo rebelde. O povo judeu sempre foi um povo rebelde. Vocês param e analisam e vejam o seguinte: se nós, você que está me ouvindo, tivéssemos durante 40 anos a presença de Deus conosco, de dia e de noite, quão maravilhoso seria nós estarmos ali direto, sempre com Deus nosso. Eu duvido que nós seríamos rebeldes, mas isso também são um desígnio de Deus também. A gente sabe que tem um tempo certo para isso, e a tendência dos tempos daqui para frente será tempo de acertos, só de acertos. Antes, quando eu lia a Bíblia esporadicamente, eu achava um Deus injusto, um Deus cruel, mas não, muito pelo contrário, cruel somos nós. Nós que sempre pecamos perante Deus, nós sempre estamos indo para o lado mais do corpo, porque eu disse para vocês biblicamente o que é corpo, o que é espírito, e Deus sempre teve e sempre foi complacente conosco. Depois que Israel voltou em definitivo para a terra dele em 1947, eu perguntava a mim mesmo, e às vezes eu perguntava à minha mãe,
Como podia o povo judeu ter voltado para a terra dele e todo o mundo árabe, as 5 nações árabes, que eram a Síria, que era o Iraque, que era o Irã principalmente, entendeu? E mais para a parte da África, que era o Egito, todos eles se voltaram contra Israel. Isso em 1957, 10 anos depois do Estado judeu voltar para a terra dele, porque isto foi promessa de Deus. E a partir de que Deus levou-eles de volta, não voltará mais. Ou seja, não irão sair mais para os outros países, porque os judeus é o único país no mundo em que tem ingleses, franceses, alemães, noruegueses, porque houve uma intifada na época de Roma, que Roma os expulsou, e eles ficaram muitos anos, séculos, distantes da terra dele, e é onde agora acontece esta guerra. Mas graças a Deus, a Cristo e o apóstolo Paulo, este dogma acabou. Não existe mais o evangelho só para os hebreus, para os judeus. Ele foi para todos. E quando Cristo morreu na cruz, para mim é o fato mais cruel da humanidade. Porque antigamente existia a pessoa ser condenada à cruz. As pessoas tinham seus julgamentos, e um era morto à espada, outro era morto à forca, mas existia a penalidade da cruz. Era a pior pena, era para as pessoas párias da época, era como se fosse uma coisa assim absurda, uma coisa humilhante. A palavra certa é essa, humilhante. Mas todas as pessoas que vieram para a cruz, eles não eram pregados, eles eram amarrados, mas só Cristo foi pregado. E não eram torturados, só Cristo foi torturado. Cristo foi torturado, Cristo foi humilhado e Cristo foi pregado e crucificado. Ali agonizou durante 3 dias agonizando. E quando ele pediu água, deram vinagre a ele. Como que nós, sendo pais, vendo isto, como que nós iríamos saber como é que pode isso? A gente ia criar uma revolta imensa. Mas o Deus, o todo misericordioso, não. Ele ficou em angústia, ficou. Mas quando Cristo passou o Espírito para o Pai, as coisas mudaram. O véu se abriu e nós temos acesso diretamente com o nosso Deus. Eu vou agora passar para um testemunho de fé. A minha vida, como vocês podem ver, e se vocês verem também, tem um vídeo meu que está no YouTube. Eu não pude passar ele por Face, porque não deu para passar. Então ele está lá no YouTube, onde eu explico mais ou menos, humanamente, o que eu entendo o que é Deus, como que nós podemos ver Deus. Ali está escrito como pode. Como disse, eu sempre tive comigo a força no corpo. Eu sempre tive essa força. Tudo aquilo que eu almejava, eu corria atrás. Eu me esforçava, eu chegava lá e falava com a pessoa, esperava, dava o meu jeito, mas eu sempre tive esta força no corpo. E no espírito também. Por que no espírito também? Eu sempre fui cristão. Desde pequeno, eu sempre tinha a imagem de Cristo, eu sempre sentia dor em Cristo, eu sempre ficava olhando para aquela cruz e ele pregado, e eu não me conformava com isso, um Cristo pregado na cruz. Não, o Cristo, meu Cristo, isso é uma coisa particular minha, não está mais na cruz, ele é vivo, ele vive dentro de mim, dentro de você, dentro de um contexto de benignidade, de paz e de amor. Bem, como eu disse a vocês, quando eu voltei da minha imigração, eu fiquei fora do Brasil durante 7 anos. Como eu disse no vídeo anterior, lutei muito,
mas Deus me abençoou, Deus abriu as minhas portas, Deus estava sempre comigo. Passado 7 anos, eu voltei. Aí, é até engraçado, houve um inverso. Eu comecei a achar o Brasil meio estranho, esquisito, entendeu? Coisas que onde eu estava não existiam, e aqui ainda tinha, exemplo, carroça, gente puxando cavalo com carroça, entendeu? As ruas meia esquisita, entendeu? Lá onde eu fiquei não tinha semáforo, era rotundas, não tem. A polícia também é diferente. Mas isso é um contexto onde você vive. Por quê? Apesar de o Brasil ser um país gigante, um país grande, um país rico e próspero, essa riqueza e esse retorno que nós damos ao Estado ainda não chegou a nós. Mas eu confio em Deus que um dia vai chegar. Ainda existe mudanças a serem feitas aqui, e nós um dia, o Brasil, será o celeiro do mundo. Como hoje nós somos uma grande potência agrícola e nós sustentamos 1,5 bilhão de pessoas com a nossa agricultura. Deus fez esse país rico e ele vai ser próspero. Em nome de Jesus eu recebo isso. Mas aí quando eu voltei, eu tive que refazer tudo de novo. Eu fui trabalhar numa padaria. A padaria para mim era o meu alicerce inicial. Fui trabalhar numa padaria e ali fiquei por algum tempinho, até que eu quis galgar empregos maiores, mas eu tinha que legalizar o meu título eleitoral, a minha CNH, o meu CPF junto à Receita Federal, e tive também que tirar uma outra carteira de trabalho, porque aquela, acho que eu tinha caducado, porque nos países da Europa, e se eu não me engano nos Estados Unidos, não existe carteira de trabalho. O que existe é um contrato. É um contrato datilografado lá, passado por e-mail lá, e a pessoa vê o contrato, o tempo certo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, acabando aquele contrato, ou o patrão renova com você, ou você vai embora só com o salário a seguir. Acabou. E aí você corre atrás, lá onde eu fiquei, de outro emprego. Ou você vai fazer cursos profissionalizantes gratuitos. Mas quando eu estava na padaria, pedi uns 2 dias de folga e peguei o metrô e fui para o centro da cidade. Quando eu cheguei no centro da cidade, no Rio, na estação Carioca, quando eu soltei lá, eu achei estranho um homem vestido com um uniforme, com todos os seus EPIs e apitando o trânsito, puxando o trânsito ali da Rio Branco. Aí eu pensei assim, onde é que está a guarda municipal? Porque antigamente era a polícia militar saiu e a polícia municipal assumiu. Ela assumiu essa função. E agora não tinha mais a polícia municipal. Deixei fechar o trânsito, atravessei, cheguei para esse cidadão e falei para ele, bom dia, meu querido. O que está vendo? Por que não tem mais guarda municipal aqui? Aí ele me explicou, não, agora mudou. A guarda municipal agora, ela cuida dos museus, ela cuida do patrimônio do município. E foi contratado a nossa empresa para prestar serviço à prefeitura. Aí eu falei, estou entendendo. Aí ele perguntou para mim assim, vem cá, de onde é que você veio? Aí eu falei para ele, olha, pode acreditar, eu vim de muito longe, mas tudo bem. Ele me deu lá o endereço e eu fui embora, resolvi meus problemas lá com relação à documentação. Aí vim para casa pensando, prefeitura. Aí eu descobri aonde que eu tinha que ir. Mas antes eu pensei o seguinte, como é que eu vou entrar numa prefeitura como cidadão comum se eu não tenho nenhuma carta, se eu não tenho nenhuma referência? Graças a Deus, eu me lembrei que eu tinha uma vereadora aqui do Rio, muito amiga nossa. Aí eu falei, só pode ser por aí mesmo, através dessa vereadora. Ela me dá uma carta de referência, ou ela me dá um nada consta para mim. Eu estive com ela, conversei, e ela falou para mim exatamente isso. Olha, eu posso te dar
uma carta dizendo que eu te conheço, que você é gente idônea, que eu conheço a tua família. Só isso também. Eu falei, não, muito obrigado, eu te agradeço, isso já serve. Ela botou no envelope dela e me entregou. No dia seguinte, não deu outro. Fui lá para Botafogo, fui lá no setor da prefeitura de tráfego, de trânsito, de sinalização. Chegando lá, eu olhei, peguei a carta e falei assim pro porteiro, eu preciso falar com algum diretor aí, como é que eu faço para poder ver esse negócio aí da prefeitura de trânsito? Eu falei, eu tenho uma carta aqui da vereadora tal. Quando ele olhou a carta e viu que era a vereadora, que essa vereadora era influente, ele ligou e desceu logo uma diretora, me cumprimentando, tudo bem com o senhor tem uma carta aí da vereadora tal? Aí eu falei assim, tenho, mas a carta ela pegou na minha mão e leu. Quando leu, ela viu que não era a carta para aquele departamento dela, era uma carta que estava me dando a bonificação da pessoa que eu era. Ela falou assim, não, o seu caso não é esse, o senhor está atrás de uma colocação, não é isso? De uma firma terceirizada que presta serviço para nós. Eu falei, exatamente. Não, o senhor tem que ir lá no Jardim Botânico, procurar o doutor fulano de tal. Aí eu agradeci a ela e fui. Peguei de novo o metrô, peguei o ônibus, fui parar lá no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, perto de uma estação de TV. Quando eu cheguei lá, eu já, na minha mente, eu pedindo a Deus, eu orando, como é que eu vou chegar nesse diretor? Se o rapaz da portaria me pedir só o currículo e a carta, ele não vai me chamar. Eu tenho que dar uma saída, eu tenho que estar com esse diretor, que é o responsável pela parte de terceirização desta empresa de trânsito. Aí eu tive uma ideia, Deus me iluminou. Quando eu cheguei na portaria, eu falei assim, bom dia, meu senhor, bom dia. Ele, bom dia, eu tenho uma carta aqui da vereadora tal, para o doutor fulano de tal. Quando ele olhou a carta, ele falou, um momentinho só. Ele ligou e de repente ele falou, só pode entrar, o senhor vai ali, só sobe no elevador, em tal andar é a sala do diretor, só fala com a secretária. Aí eu, muito obrigado. Aí eu entrei feliz da vida, glorificando a Deus, eu, oh, glória a Deus, aleluia, já consegui entrar. Quando chegou lá, a secretária olhou para mim e falou, o senhor que tem uma carta para a vereadora tal, para o doutor? Eu falei, exatamente, sou eu. Quando ela entrou lá e abriu a porta, falou, pode entrar, está ali esperando. O doutor se levantou, me cumprimentou, mandou sentar, perguntou se eu queria café, se eu queria água. Eu falei, não, eu trouxe essa carta aqui para o senhor. Aí ele falou assim, da vereadora tal. Eu falei, exatamente, da vereadora. Quando ele olhou a carta e leu, olha, ele começou a rir, ele riu, mas riu, e eu comecei a rir também, porque ele estava rindo, começou a rir. Aí a secretária falou assim, doutor, você está rindo de quê? Ele mostrou a carta. Quando a secretária olhou e viu a carta, ela falou, meu Deus do céu. Ele falou assim para mim, doutor, olha, você foi muito inteligente, olha, você sabia que não ia chegar a mim se você viesse normal, pessoalmente, mas através desta carta você chegou, meus parabéns, você já está empregado. Aí eu falei assim, poxa, obrigado, doutor. Ele, não, eu que agradeço. Eu falei, doutor, eu agradeço a Deus por isso, a Deus também, mas a sua iniciativa também. Agradeço a Deus sim. Olha só, você vai para casa, eu vou te ligar e vou te colocar num setor, num lugar muito bom da empresa. Você vai gostar. Aí eu, tá ok, muito obrigado. Fui para casa reluzente, feliz, cantando. Eu parecia até o Davi cantando, levando a arca lá pro lugar que Davi tinha que levar. Eu feliz da vida, eu glória a Deus, aleluia, obrigado, meu Deus, obrigado. Apesar das minhas lutas, eu sempre consigo, tu sempre abre as portas para mim, meu Deus, sempre abre, obrigado. Cheguei em casa todo feliz, falei com a minha esposa que eu tinha conseguido, todo mundo contente. Alguns dias depois, realmente, o doutor me ligou e mandou que eu fosse para a Praça 15 me apresentar ao supervisor tal. Cheguei lá, no outro dia me apresentei, me deram os uniformes, me deram os EPIs e tudo, e falaram que se eu sabia onde é que era, que eu ia ficar. Me botaram numa picape, eu e mais muitos, e começou a distribuir o pessoal
para poder ajudar a puxar o trânsito. O meu horário era de 2 às 10 da noite. De 2 às 10 da noite. E ali eu fiquei muito tempo, apitando, direto. E comecei a sobressair, eu comecei a ver. Vocês podem notar, vocês que são motoristas, muitas das vezes vocês estão numa pista enorme e vocês veem que parte do semáforo fica vermelho, a outra parte para frente fica verde. Então, onde fica verde, os carros vão e param porque estão vermelho. Não tem uma sequência de verdes. Exemplo, aqui no Rio, a Presidente Vargas é uma via enorme. A metade dela fica verde e a outra metade fica vermelho. Então, na hora do rush das 6 horas, o que acontece? Os veículos saem porque fica verde, mais à frente eles param e aí há um engarrafamento. Aí eu pensei o seguinte, por que não fica tudo verde? Tudo verde. As laterais das pistas marginais ficam vermelhas, quando fica verde, fecha a via principal. E eu comecei a passar isso para o centro de controle da prefeitura. Verde, tem que ficar verde, sinais verde. Até que o supervisor veio a mim e falou assim, por que você fica falando verde, vermelho? Eu falei, doutor, olha só o que acontece. Quando abriu o trânsito na Candelária, eu comecei a puxar o trânsito, estava verde. Lá na frente parou, que estava vermelho. E engarrafou tudo de novo. Eu falei, é por isso, doutor. Então, por que aqui na Presidente Vargas não fica tudo verde, tudo vermelho e tudo verde? Aí ele falou, rapaz, é mesmo, você tem razão. Tem que ser uma cor direto para a rodovia principal e para marginais vermelho. Quando fica vermelho na principal, as verdes abrem e há o fluxo de trânsito. Isso resolveu um grande problema de trânsito. Passados alguns dias, ele falou para mim assim, olha só, você vai ficar aqui dentro agora, você vai ficar comigo, você vai trabalhar na central de rádio aqui. E ali eu fiquei na central de rádio. Eu fiz um serviço tão bom quando tinha greve, quando tinha problema no centro da cidade, eu sempre estava ali para fazer com que o fluxo de trânsito abrisse, e isto foi muito bom. E eu fiquei feliz ali, fiquei ali por 2 anos. 2 anos eu fiquei nessa empresa. Eu tive chance de ir para a central da prefeitura, mas aí o tempo se esgotou e eu saí da empresa. Agora, eu me sinto feliz porque eu consegui cumprir o meu papel ali, consegui também ajudar muitas e muitas pessoas. Muitas. E eu fico feliz por isso e eu espero que vocês também leve isso no coração de vocês, para que vocês vejam que nada é impossível àqueles que têm a Deus. Não é temer a Deus, ter amor com Deus, conversar com Deus. Vocês vão no seu canto, como eu sempre falo aqui, no seu quarto de guerra, e ali você ora, você chora, e você conversa com Deus. E você, na sua imaginação, você vê Deus sentado ouvindo vocês. Isso é grandioso, maravilhoso, entendeu? E outras empresas, situações comigo, sempre assim foi. As portas sempre se abriram para mim. Nunca se fecharam. Não é porque eu seja melhor do que você. Não, pelo contrário. Eu encontrei Deus para resolver um problema que eu não possa resolver. Tudo aquilo que é humano eu faço. Tudo aquilo que eu tenho que correr, eu corro. Mas eu tenho a consciência de que quando chega a hora do meu limite, do meu fim, eu chego e falo, meu Deus, olha só, já acabou, eu já fiz tudo que tinha que fazer e eu não estou conseguindo resolver. Oh, meu querido, meu Deus amado, resolva para mim, esteja comigo, abra as portas para mim, Senhor, dê paz à minha família, caminhe o meu filho, entendeu? Dê glórias à minha esposa. E você vai e você consiga. Amanhã eu repito, vou no emprego, faça com que as portas se abram para mim. E você vai ter as portas abertas. Muitas das vezes, nós dormindo, Deus fala conosco em sonho, muitas das vezes. E comigo Ele fala muito. E acredito que com você também. Meus amados, meus queridos, esteja em paz, esteja com o nosso Cristo Jesus, esteja com o nosso Deus. Que Deus abençoe a você hoje e sempre.
pois você é vitorioso, você é forte, você é amado. Muito obrigado.